Pessoal, bem-vindos de volta. Vamos continuar aqui, então, na nossa aula de revisão, de fixação de exercícios de transformação linear. Já deve estar aparecendo para vocês em instantes aí a bancada, já. O nosso terceiro exercício eu coloquei como terceiro, porque é uma continuação explícita do vídeo anterior relacionado a essa parte de exercícios. Então, esse exercício ele é um pouco mais rápido para se resolver e é simples. Eu tenho um operador linear, então o operador linear é porque vai do R3 para o R3. De tal forma que o T desse 1, 0, 0, T de 0, 1, 0 e T de 0, 0, 1 leva nesses caras do R3. Afinal de contas, ele é um operador linear, então vai do R3 no R3. É uma, função que vai do R3 para o R3. Mostre que T é automorfismo. Eu não estou perguntando, eu já estou afirmando que é automorfismo. Já estou afirmando. Quais são as formas... aliás, revisão. O que é um automorfismo? Automorfismo é uma transformação linear bijetora. Como transformação linear e função são a mesma coisa, né? Então, a ideia é que é uma transformação linear ser injetora e sobrejetora. Como que eu verifico, então, que é automorfismo? Eu preciso verificar que é injetor e sobrejetor. Quantas formas a gente aprendeu, então, para verificar que é injetor e sobrejetor? Bom, primeiro exercício da aula anterior, né? Eu perguntei se era injetor, se era sobrejetor, nem recorri, nem perguntei de automorfismo, a gente foi nas definições. Tem vários resultados, vários. Mostrar que o núcleo é apenas o vetor nulo, né? A dimensão do núcleo é apenas zero, né? No caso, quando só tem o vetor nulo, a dimensão é zero, né? Não tem base para aquele espaço. Lembrando que vetor nulo não é base, tá, gente? Base vetores não nulos. Então, quando a dimensão de um espaço é zero, lembra lá do começo do curso, o espaço, a base é vazia, tá certo? Não existe base. Só que tem um resultado que é o que eu quero fazer nesse exercício, porque o outro eu vou usar outro resultado. Pessoal, um dos resultados que a gente viu para mostrar que é isomorfismo é que T é isomorfismo ou automorfismo, que no caso é que é um isomorfismo de um espaço nele mesmo, é se a transformação leva base do domínio em base do contradomínio. Olha quem que seria os T's de quem. Olha bem o problema. Quem são esses caras aqui? Pensa no domínio, tá certo? Esses caras são os caras do domínio. Mas quem é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1? Esse cara é um conjunto de vetores R3. Mas ela é base? Gritando, sem precisar explicar, sim, porque é a base canônica do R3. A T está levando base em base. Se a T estiver levando base em base, é automorfismo. Ponto final. Era um dos resultados que a gente viu. Eu já sei que no domínio já tem base. A T leva base em conjunto, a princípio. A minha pergunta é, esses três vetores formam também uma base do R3? Porque se esses vetores formarem uma base do R3, significa que a T leva a base canônica numa outra base. Toda transformação que leva base em base é automorfismo. E é esse raciocínio que eu vou utilizar, porque para mostrar que isso aqui é base é muito fácil. Então, vamos lá. Vou escrever mais um pouquinho, porque eu quero que fique bem escrito a ideia de tudo que eu falei, tá? Então, temos que beta igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 é base de R3. Ok? É a base de R3. É canônica, né? Pessoal, aqui é importante que eu estou olhando o R3, lembrando que T vai de um operador do R3 do R3. Vou até escrever aqui, ó. O T vai do R3 no R3. A base canônica, beta, tá no domínio, tá? Então, base canônica do domínio. Tudo bem que domínio é igual ao contradomínio, mas nesse caso, a base do domínio e base do contradomínio. Se o conjunto, vamos lá, se o conjunto alfa igual a, vou pegar esses três vetores aqui agora, 1, 1, 1, 1, menos 2 e 1, e 1, 0 e menos 1, for base de R3, né, temos
que tudo isso aqui, gente, eu só tô... ainda não entrei no exercício propriamente dito, tá? É só para vocês lembrarem do resultado. Temos que T leva base do domínio em base do contradomínio e, então, T é automorfismo. Caso contrário, tá? Só estou explicando o que eu vou fazer, eu só poderia nem ter escrito isso, mas enfim, caso contrário, T não é automorfismo. Caso contrário, o que, gente? Caso o conjunto alfa não seja base, certo? Assim, como que a gente verifica se um cara é base? Pega os vetores e as coordenadas do vetor e escreve ele como combinação da base canônica. Então, aqui vai dar o próprio 1, 1, 1, 1, menos 2, 1, e 1, 0 e menos 1. Quando eu fizer o escalonamento aqui, pessoal, ó, ganhando tempo, aqui vai fazer essa menos essa, depois vai ter uma outra. Só tem duas operações elementares aqui para a gente poder chegar nisso aqui, ó. 0, menos 3, 0 e 0, 0 e 6. Pessoal, zerou linha? Zerou linha? Não zerou, ó. Ficou na bendita forma escada. Então quer dizer que esses 3 são LI, quer dizer que esses 3 são LI, logo, alfa é LI, donde alfa é base e, portanto, o T é automorfismo. Ok? Pessoal, tecnicamente o exercício está aqui, né? Tipo, eu colocaria assim, ó, sendo beta base canônica e esse cara base também, mostrando que é base, né? Como T leva a base em base, então T é automorfismo. Acabou o meu problema. Okay? Enfim, vamos pegar aqui um exercício um pouquinho mais demorado, porque o último exercício é rápido também. Aqui é um exercício que envolve aquela parte de composição, tem automorfismo, tem um monte de coisa aqui nesse problema, tá certo? Então, eu estou aqui pegando agora duas transformações. Uma vai do R2 para o R3, que é dada por essa expressão aí, ó, as vírgulas estão aqui, tá, ó, aqui e aqui, separa. Então, é do R2 para o R3, ó, 1, 2, 3 entradas. E a outra transformação que eu chamei de P vai do R3 para o R2. Então, a cada 3 caras, né, x, y, z, eu levo num par. R2 é um par. Y menos z e z menos x. Determine a transformação linear P composta com T e uma base para o núcleo dessa composição. Pessoal, eu não estou perguntando se existe, eu já estou mandando determinar. Então, tecnicamente, existe a P composta com a T. Determine. Então, já está certo. Tá? Às vezes, já me deparei com situações engraçadas de alunos que eu expedia na prova para mostrar uma certa afirmação. E o aluno errava o exercício e escrevia que a minha afirmação estava errada e ele tinha mostrado no exercício que estava errado. Né? Então, assim, eu já resolvi esse exercício antes, eu já sei, pelo próprio enunciado, pela definição, eu já sei que existe a P composta com a T. Porque, ó, P composto com T é aplicar a T e depois a P. Então, ó, só para vocês entenderem, a T vai do R2 para o R3 e a P, por sua vez, vai do R3 para o R2. Então, ó, contradomínio de uma é igual ao domínio da outra. Tá certo? Então, existe a composição. Então, eu já estou afirmando aqui. Então, bora... e depois pede para determinar o núcleo, né? Aqui, determinar o núcleo é só para reforçar mais um pouco, né? POT... Pessoal, quem que é o domínio? Ó, a POT, ó, a P composta com a T, primeiro se aplica P composta com T, então é T e depois a P. Primeiro é a T, depois a P. Né? P composta com a T. Então, ela parte do R2 para o R2. Então, é POT de XY, não de XY e Z, tá? Para vocês não se confundirem.
Isso, por definição, é P de T de XY. Agora, quem é a minha T de XY? A T de XY, o exercício deu aqui. É 2x, x menos y e y. Então, isso aqui vai ficar o P permanece, né? Porque eu estou substituindo lá dentro. 2x, x menos y e y. Presta atenção aqui agora, é composição de função. No caso aqui de transformação linear, né? O que a P faz? A P pega a primeira entrada, a segunda e a terceira e relaciona da seguinte forma. Quando eu aplico a P, a primeira entrada, quando eu aplico a P, é a segunda menos a terceira. Essa é a minha segunda entrada. É como se esse aqui fosse o Y do meu problema. Essa é a minha primeira entrada. É como se fosse o X do meu problema e essa é a terceira entrada. Pessoal, esse X que está em vermelho não é igual ao X que está em azul, tá? Vamos pensar assim, ó, num X barra, Y barra, Z barra, para vocês não confundirem. O que eu estou querendo dizer é que assim, ó, o P do X, Y, Z, o P do primeiro, do segundo e do terceiro equivale a pegar o segundo menos o terceiro, vírgula. Segundo menos o terceiro, vírgula. O terceiro menos o primeiro. O terceiro menos o primeiro. Como que fica a minha P? Vai ficar, repetindo, vai ficar o segundo menos o terceiro. O segundo, coloquei aqui, menos o terceiro. Segundo menos o terceiro. É o Y barra menos o Z barra. Coloca X barra, Y barra, Z barra aqui. Fica Y barra menos Z barra. Quem que fica agora? O terceiro menos o primeiro. O terceiro menos o primeiro. E, portanto, uma conta rápida aqui leva que isso aqui vai dar x menos 2y e y menos 2x. Isto é, só passando a limpo, a P composta com a T de xy, ela vai ser x menos 2y, vírgula, y menos 2x. Essa é a minha composição. Perfeito? E ele pede para a gente determinar uma base para o kernel, né? Para o núcleo. Então, um XY pertence ao núcleo da P composta com a T, se e somente se POT desse cara dá o vetor nulo do contradomínio. Mas, ó, P composta com T, o domínio e o contradomínio é R2. Então, um cara do R2 pertence ao núcleo, porque o núcleo está no domínio, então XY. Certo? Quando eu aplico a T, dá 0, 0. C e somente C. Quem que é a minha POT? P composta com T. É x menos 2y e y menos 2x, igual a 0, 0. C e somente C. Resolvendo o sistema, x menos 2y é igual a 0 e 2x menos y igual a 0. Aqui agora temos, já fiz diferente do item anterior de propósito. Aqui nós temos a seguinte situação. Se você pega, por exemplo, e substitui o y, né, que seja o y igual a 2x, passa o y para lá, vai ficar aqui y igual a 2x. Aqui vai ficar, então, x menos 2 vezes 2x, vai chegar que o x é 0. Se o x é 0, o y é 0. Então, a resposta para esse sistema linear é 0 e 0, onde o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo. Gente, eu já fiz de propósito isso daqui, porque eu fiz uma base de polinômio no exercício anterior. Muitos de vocês, quando tem situação desse tipo, o exercício é uma pegadinha, tá, gente? Não é uma pegadinha, é saber se você sabe conceito mesmo. É porque muita gente pensa assim, nossa, o professor pediu para determinar uma base. Deu vetor nulo. Pessoal, base nunca pode ter vetor nulo. Um dos resultados que a gente viu lá na aula de dependência e independência linear, né, LD/LI, é que qualquer conjunto que tenha o vetor nulo é LD. Então, aqui eu só tenho vetor nulo. Uma base de um único vetor, para ser base, o vetor não pode ser nulo. Então, se o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo, o que a gente conclui é que não há base para o núcleo de T. Ou seja,
Não, ou seja, nada. Vamos parar por aqui. Tá certo? Ou seja, o conjunto, o núcleo, a dimensão, eu vou usar isso daqui em algum lugar? Acho que não, mas eu só vou comentar. A dimensão aqui, pessoal, é 0, não é 1. Ah, professor, mas tem um vetor. Dimensão é número de vetores de uma base. Certo? Por definição, base é LI. Qualquer vetor, qualquer conjunto que tem um vetor nulo não é base, porque ele é LD. Então, não confunda, gente. Se tem só o vetor nulo, tá certo? No gerador, não é base, dimensão é 0. Ok? Por isso que eu quis pegar esse exercício. Item B. O item B agora ele pede para a gente fazer a T composta com AP. Pessoal, a T composta com AP. Primeiro se aplica AP e depois AT, porque é T composta com AP. AP de pato sai do R3 para o R2. E AT sai do R2 para o R3, tá? Ó, T sai do R2 para o R3. Coloquei aqui. Então, ó, o domínio de uma é igual contra o domínio da outra, então é possível a composição. No item B, ele pediu para determinar a imagem. Então, vamos determinar primeiro quem é a T bola P e depois a imagem. Beleza? Ó, lembrando agora que o domínio da T bola P é o R3, tá? Domínio e contra domínio agora é o R3. Então, vai ser um T bola P de x, y, z. Pessoal, é a mesma ideia do item anterior, então eu acho que eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui. É T de P de x, y e z. É por definição, né? T composta é T aplicado nesse cara. A P, por sua vez, ela era y menos z e z menos x. Estava lá definido no começo do exercício. Essa era a expressão da P, ó, que está dentro, é isso aqui. Agora, mesma ideia. Esse cara aqui, ó, é um x barra e esse cara é um y barra da T. Se eu vier aqui pensar como T de x barra e y barra, a primeira, segunda e terceira entrada. A primeira entrada é 2 vezes a primeira. Então, vamos lá. A primeira entrada vai ser 2 vezes a primeira entrada, que é y menos z. Opa, y menos z, vírgula. Certo? 2 vezes y menos z, vírgula. Quem é a segunda entrada? É a primeira menos a segunda. Então, a primeira y menos z menos a segunda. Vou ter que abrir um parênteses aqui por causa desse menos, tá? O menos interfere em tudo aqui. Z menos x, fecha, vírgula. Quem é a terceira entrada? Copiar a segunda. Quem que é a segunda? Z menos x. Se eu ver, não copiei nada errado. 2y menos z, y menos z menos x. Isto é, só vou passar limpo agora, já está bem definida. A T bola P de x, y, z. Agora eu vou juntar aqui termos semelhantes, que dá para juntar, né? Aqui vai ficar 2y menos 2z. Aqui eu vou colocar na ordem, tá, gente? Vai ficar x mais y menos 2z. X mais y menos 2z, perfeito. E a última, menos x mais z. Essa, coloquei o x na frente do z pela ordem, tá? E agora falta a gente determinar a imagem. Bom, pessoal, aqui já está a expressão da imagem, certo? Vamos lá, imagem, que era a base da imagem. Essa aqui já é a expressão da T bola P. Para eu obter a imagem, o que é que a gente fez em vários exemplos anteriores? A base da imagem. Coloco o x em evidência, coloco o y e coloco o z. Certo? Colocando o x em evidência aqui, ó, vai dar 0, 1 e menos 1. Então, 0, 1, menos 1. Mais y, que multiplica 2, 1 e 0. E o z, por sua vez, vai dar menos 2 e 1, né? Logo, a imagem de T, ela é o quê? Gerada por esses três caras. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso verificar se esses três caras são LIs. Gerador, né? Eu não sei se isso aqui tem alguém que é múltiplo dos outros dois, né? Então, se LD ou LI, vai, resumindo.
Então, a gente precisa vir aqui agora e fazer o escalonamento. 0, 1, menos 1, 2, 1, 0, menos 2 e 1. Ok? Pessoal, eu fiz aqui em 3 etapas o meu escalonamento, tá? Eu troquei a primeira linha com a segunda, né? Por causa que aqui é 2, 1, 0, aqui já era 0. Então, eu troquei a primeira linha com a segunda. Depois eu só somei as duas, né? No caso, e aí o resultado final que eu cheguei foi isso aqui, ó. 2, 1, 0, 0, 1, menos 1, e 0, 0, 0. Tá certo? Então, ó, moral da história, apenas esses dois são LI e, portanto, vou chamar aqui, vai de beta. Os dois primeiros, 0, 1 e menos 1, vírgula, 2, 1 e 0, é base. Ó, é importante vocês lembrarem, tá, pessoal, que a imagem... Opa, gente, não é T não, tá? É T bola P e T bola P, tá? A gente tá tanto hábito de colocar só T que a gente acaba errando na anotação aqui. Então, aqui é T bola P e aqui também é T bola P. Toma um pouco de cuidado, porque a T bola P, ó, tanto o domínio quanto o contradomínio, é o R3. Então, uma base da imagem são pontos do R3, ó. Pontos do R3. Ok? E, por fim, o item C. Verifique se TOP é um automorfismo em R3. Caso afirmativo, determine o automorfismo inverso. Pessoal, às vezes tem aluno que acha que isso aqui é pegadinha, mas eu analiso que é uma questão de conhecimento mesmo. Porque o professor em caso afirmativo está mandando determinar, então certeza que é automorfismo só para eu ter que fazer outra parte. Pessoal, T composta com a P. Cuidado que no item A foi P composta com T, então não tem nada a ver o item A com o item C. Mas o item B, sim. O que aconteceu? Pelo item B, qual é a dimensão da imagem? 2. Ok? Para ser automorfismo, tem que ser injetor e sobrejetor. Então tem que verificar que é injetiva. Certo? Só que tem um detalhe. Se a dimensão da imagem é 2 e a T composta com a P está contida no R3, a imagem dela, o contradomínio dela é o R3, certo? 2 é diferente de 3, a T não é sobrejetora, se a T não é sobrejetora, não tem como ela ser bijetora, portanto não tem como ser automorfismo. Então, uma vez que a dimensão da imagem da P composta com a T, agora eu escrevi certo, escrevi certo entre aspas, é T composta com a P, é 2, que é diferente de 3, que é a dimensão de R3, segue que não tem como a imagem da T composta com a P ser igual. Então, é diferente do R3, onde TOP não é sobrejetora e, portanto, TOP não é automorfismo. Ok? Então, tá aí resolvido mais um exercício. E por fim, gente, esse exercício ele é rápido, tá? Eu vou adiantar algumas coisas aqui, para não ficar um vídeo muito longo, que tem a ver com aquele último assunto que a gente falou, de matriz de uma transformação linear. E olha ali, verifique se tem automorfismo em caso afirmativo, determina o automorfismo inverso. Bom, se a gente for pensar numa questão de lógica, né, para eu relembrar para vocês como que determinou o automorfismo inverso, é de se esperar que seja um automorfismo. Mas, a princípio, você não sabe, né? Então,
Tenho esse operador linear aí, que vai do P1R para o P1R. Pessoal, ele é meio esquisito, tá, esse operador. De tal forma que para cada polinômio de grau 1 aqui, né, são os polinômios de grau 1, o operador T, ele pega o polinômio de grau 1 e calcula a derivada dele, mais x mais 1 P de 1. E essas são as bases, olha como o exercício ele é um pouco mais sutil, tá? Essas são as bases, são bases. Eu não sei quem que é de x. Aliás, é o item A, né? Tá, Natália, já dá para ler no item A. Mas essa é uma base, eu já estou afirmando que isso aqui é base do P1R. 1 e 7 menos 4x. Não é a base canônica, é outra base. Essa aqui também não vai ser a base canônica, porque aqui já é 2x menos 1. Bases do P1R de tal forma que a matriz da transformação linear seja dada de beta para gama. Seja dada por 3 menos 1, S e 1. Olha, tá vendo? Eu já sou até induzido ao raciocínio já. Eu fiz por colunas, tá vendo já? Porque a gente já sabe que a combinação linear que vai sair tem que ser pegar as colunas. Então, determina o polinômio Q de x e a constante real S. Pessoal, como vai ficar um pouco comprido o vídeo, eu já vou colocar a resolução pronta para vocês aqui. Tá certo? Dá uma olhada comigo aqui, ó. A partir da matriz, a partir desta matriz, veja bem, como que essa matriz ela é obtida? Pela aula de matriz da transformação linear, matriz da transformação linear funcionava como? A gente pegava a T, aplicava em cada cara da base. E o resultado que desse, a gente fazia como combinação linear dessa outra base. E aí obtia as colunas. Só que aqui eu já tenho as colunas, o que eu quero é obter a base. Certo? E esse cara daqui, porque eu já tenho esses dois caras aqui. Então veja bem, eu preciso calcular T de 1 e T de 7 menos 4x, que o resultado que der, eu tenho que escrever como combinação linear de Q de x e 2x mais 1. Então, ó, quem é T de 1? Pessoal, a transformação linear, grave ela, ó, é o T de 1, é 1 linha, que é 0, mais x mais 1 vezes P de 1. Pessoal, P de 1 é 1, porque aqui é 1, né? Então, para todo x é igual a 1. 0 mais x mais 1 vezes 1. O que que deu? Deu x mais 1. Ok? A mesma coisa eu fiz com t de 7 menos 4x. Qual que é a derivada? Ó, é P'. Qual que é a derivada de 7 menos 4x? Menos 4, né? A derivada de 7 é 0. Derivada de menos 4x é menos 4. Mais x mais 1, tá vendo? Menos 4 mais x mais 1 vezes 3. Professor, de onde que saiu esse 3? Quem é P de 1? Se eu estou calculando o T de 7 menos 4x, é 7 menos 4 vezes 1. Né? P de 1 é quando eu substituo x por 1. T de 7 menos 4x. T de 7 menos 4x, se for o P de 1, 7 menos 4 vezes 1, 4, né? 7 menos 4, 3. Portanto, isso aqui dá 3x mais 1. E aqui agora já vai vir, como eu já vou deixar ele resolvido, esses dois caras eu tenho que escrever como combinação linear de quem? De Q de x e 2x menos 1. Então fica um número vezes... Olha só para o vermelho por enquanto, o risquinho vermelho. Um número vezes o Q de x, mais um número vezes 2x menos 1. Ó, um número vezes Q de x, mais um número 2x menos 1. Só que da onde que saiu esse 3 e menos 1? Esse 3 e menos 1 saiu justamente da primeira coluna. Porque os caras da combinação linear montam a matriz. E a mesma coisa para a segunda coluna, ó. S e 1, Q de x, 2x menos 1. Moral da história. Eu cheguei, nessa onde tem essa nuvenzinha aqui, eu cheguei nessa equação. Que x mais 1 é igual a 3Q de x menos 2x mais 1. Ó, tá aqui a conta. X mais 1 é igual, ó, primeira linha, tá? X mais 1 é igual a 3Q de x menos 2x mais 1, ó, como tem uma igualdade aqui, cortei o 1 com o 1, passei o 3x para o lado de lá, perdão, passei o 2x para o lado de lá, ele vai ficar com esse x, ele fica 3x, então eu chego que 3x é igual a 3qx, passo o 3 dividindo, portanto, q de x é igual a x. Tá? Vou repetir a conta, corto 1 com 1, esse 2x vem para cá, fica como 3x, então fica como 2x, com esse x dá 3x. 3x é igual a 3qx, portanto, q de x é igual a x. Ok? Se o q de x é igual a x, você substitui ele aqui agora para descobrir o s. Porque agora fica exatamente isso, ó.
3x menos 1 é igual a SX. 3x menos 1 é igual a SX, né? Porque o Q de x é x. Mais, uma vez isso dá o cara. Então, 2x menos 1. Cortei o menos 1 com menos 1, passei o x para o outro lado, certo? Então, vai ficar 3x menos 2x é igual a SX. 3x menos 2x dá x. X é igual a SX, então meu S só pode ser igual a 1. E morreu o item A. Perfeito? O que o item B pergunta? Se T é automorfismo. Pessoal, eu já descobri o valor de S. O valor de S é 1. Então quer dizer que eu já tenho a matriz da transformação. Um dos últimos resultados que a gente viu foi que T é automorfismo, se e somente se a matriz da transformação linear de uma base em qualquer base é invertível. O que eu fiz? Calculei o determinante da matriz. Quanto que deu o determinante? Deu 4. Tá? Não é muito difícil de enxergar esse determinante, não. Ó. Aqui é 1 agora, tá? Não é S. 3 vezes 1, 3. Aqui vai mudar 1 vezes menos 1, dá menos 1. Mas como muda o sinal, 3 mais 1, 4. Tá certo? Como o determinante da matriz da transformação é diferente de zero, segue que T é automorfismo. E ele pede para determinar o automorfismo inverso. Olha aqui o automorfismo inverso. Ó. T de AB, A mais BX é igual a C mais DX. C e somente C, apliquei até menos 1 dos dois lados. Ó, T a menos 1 de C mais DX é igual a A mais BX. Perfeito? Aquele lance de aplicar A. Professor, mas por que aqui é grau 1 e aqui é grau 1? Vai. Polinômio de grau 1 para polinômio de grau 1. Se a T vai de um polinômio de grau 1 para um cara de grau 1, a inversa vai de um cara de grau 1 para um cara de grau 1. Perfeito? Então, foi da onde que surgiu esses caras aqui. Agora, vamos lá, pessoal. A inversa, quando eu aplico a T, eu obtenho isso. Então, T de A mais BX tem que ser igual a C mais D. O exercício me deu quem que é a T de A mais BX. Ele me deu, na verdade, quem é a T de P de X. É esse linha derivada mais X mais 1 vezes o P de 1. Então, quem que é T de A mais BX? É a derivada de A mais BX vezes X mais 1 vezes o P de 1. Só que se aqui é A mais BX, eu vou trocar o X por 1. Vai ficar A mais B vezes 1. Perfeito? Foi o que eu fiz aqui, ó. Vai ficar B, que é a derivada de A mais BX, mais X mais 1, que é o que está na expressão, vezes o P de 1, que é A mais B. Isso tem que ser igual a C mais DX. Fiz a distributiva, coloquei igual. Polinômio igual a polinômio. Juntei termo independente com o termo de X. É igual a C mais DX. Quer dizer que A mais 2B é igual a C e A mais B é igual a D. A mais 2B é igual a C, A mais B é igual a D. Ou seja, o A deu menos C mais 2D nesse sistema aqui, tá? E o B deu C menos D. Moral da história, a T a menos 1 de C mais DX é esse cara e esse cara aqui. Portanto, T a menos 1 de C mais DX é o A mais o BX. E com isso, a gente encerra esse exercício e finalmente encerramos essa revisão de exercícios de fixação de transformação linear. Fechamos a terceira parte do curso de linear e vamos partir na próxima aula, na aula 26, em espaços com produto interno. Penúltima parte, a última é diagonalização de operadores, ou autovalores, autovetores, como você bem entender. Espaço com produto interno, a gente começa na próxima aula já. Tem bastante coisa para falar disso daí, mas, como sempre, eu vou separar em vários vídeos para não ficar tão cansativo. Então, pessoal, valeu demais. Dúvidas? Tendo alguma sugestão também, escreve para mim aí, né? Escreve e se inscreve para mim aí, fazendo um favor, e me manda e-mail caso necessário. Então, um grande abraço para vocês, encontro vocês para falar de espaço com produto interno na próxima aula. Tchau.